Mondelane, o arquiteto da Unidade Nacional de Moçambique Eduardo Mondelane lutou para que Moçambique fosse um país livre, unido e independente. Embora tenha sido assassinado antes da independência do seu país, o legado do primeiro presidente continua vivo. Nascimento: Eduardo Chivambo Mondelane nasceu a 20 de junho de 1920, em Manjacaze, província de Gaza, no sul de Moçambique. Trabalhou como pastor até aos 10 anos de idade. Educação: Mondelane frequentou uma escola primária na Missão Presbiteriana Suíça, perto de Manjacaze. Mais tarde estudou antropologia e sociologia na África do Sul e fez também uma passagem rápida por Portugal. Foi aqui que conheceu outros líderes da luta anticolonialista africana como Amílcar Cabral, que lutou pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e Agostinho Neto, de Angola. Eduardo Mondelane completou os seus estudos nos Estados Unidos da América, EUA, onde obteve o seu doutoramento. Durante a sua estadia, Mondelane deu aulas na Universidade de Syracuse e integrou depois o Conselho de Curadoria das Nações Unidas, onde trabalhou como investigador de questões relacionadas com a independência dos países africanos. Entre outras coisas, Mondelane coorganizou o referendo dos Camarões Britânicos, em 1961, que acabou depois por ditar a anexação de parte do território aos Camarões e outra parte à Nigéria. Reconhecido por ter sido eleito primeiro presidente e cofundador da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, em Dar es Salaam, na Tanzânia, em 1962. Foi este movimento que, após a morte de Mondelane, conseguiu a independência de Moçambique. Eduardo Mondelane foi um revolucionário pan-africanista, internacionalista e antropólogo e continua hoje a ser venerado por muitos por ter cultivado uma visão pragmática e unificadora de Moçambique. O académico foi autor de vários livros, entre os quais Lutar por Moçambique, lançado pouco depois da sua morte. É considerado um documento muito importante do movimento nacionalista. Morte: 3 de fevereiro de 1969. Eduardo Mondelane foi assassinado em Dar es Salaam quando abriu um pacote que continha uma bomba dentro. Alguns acusam os seus rivais na Frelimo e a Polícia Internacional e de Defesa do Estado Português, PIDE, de serem responsáveis pela sua morte, mas, até hoje, o seu assassinato continua a ser um mistério. Ele era funcionário das Nações Unidas e deixou a organização para atender ao convite de alguns nacionalistas que queriam libertar Moçambique, conta o jornalista Luís Nhochote. Eduardo Mondelane muda-se então para a Tanzânia, onde, em 1962, se torna um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Na Tanzânia, ele encontrou três movimentos dispersos: o UDNAMO, União Democrática Nacional de Moçambique, a MANU, Moçambique African National Union, e a UNAMI, União Nacional Africana de Moçambique Independente. Sendo Eduardo Mondelane um antropólogo e sociólogo com grau de doutoramento nos Estados Unidos, percebeu que a maneira mais rápida da causa da luta ser justa e mais consistente era unir os três movimentos, conta Luís Nhochote. Para além de um legado incontornável, Eduardo Mondelane deixa também vários livros. Lançada um pouco depois da sua morte, a obra Lutar por Moçambique tornou-se rapidamente uma espécie de manifesto para o movimento de libertação. Moçambique é visto como o culminar de um processo e é influenciado por todo tipo de correntes. É influenciado pela cultura africana e pelo contacto que a cultura africana tem com outras culturas, mas sobretudo com ideias. Portanto, a ideia da dignidade humana é muito importante e ela é bem descrita neste livro Lutar por Moçambique, diz Elísio Macamo. A Universidade de Lourenço Marques, em Maputo, capital de Moçambique, cujo nome foi dado pela administração portuguesa, passou a chamar-se Universidade Eduardo Mondelane depois da independência do país, em 1975.